Capítulo 170, Cidade da Flor. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. QC, Amnésia. Quando Zalrai viu Baf lançar um feitiço tão variado, ele rapidamente sentiu que algo estava errado e não evitou de entrar no espaço. Imediatamente abrindo a tela, ele viu a situação do lado de fora do campo de batalha. Obviamente, os pontos vermelhos representavam seu lado enquanto aquele ponto verde solitário representava Baf. A magia que Baf jogou no campo de batalha tirou toda a atenção, então foi mais difícil identificá-lo. No entanto, isso foi o suficiente. Zalrai conseguiu descobrir que Baf estava planejando voltar para o pântano do cadáver apodrecido. Ele entendeu a intenção de Baf. Permitir que Baf escapasse e voltasse a entrar no pântano tornaria difícil de encontrar, mesmo que tivessem o espaço e não tivessem medo do nevoeiro venenoso. A mão de Zalrai apontou para o ponto verde e lançou a função capturar. Ele imediatamente saiu do espaço, querendo ver se a função de captura seria bem sucedida. Ao sair do espaço, uma grande mão apareceu no céu. Essa grande mão branca, com um braço reluzente, subia diretamente em direção a Baf. Esta grande mão foi muito rápida e Baf não pôde escapar da grande mão, mesmo que ele não fosse lento. Quando estava prestes a pegar Baf, a grande mão de repente se abriu e Baf foi pego em sua palma. Baf ainda não tinha entendido o que tinha acontecido antes de ele ser agarrado de repente. Ele se apressou para escapar. No entanto, neste momento, um grande mata-moscas apareceu no céu, mirando na cabeça de Baf. Este mata-moscas voador foi rápido e todos puderam ver apenas o movimento borrado antes do mata-moscas bater um total de 20 vezes na cabeça de Baf. Baf caiu diretamente no chão. Porém, era óbvio que a força de Baf era muito mais forte que Zalrai, já que ele não estava morto. Neste momento, uma espada de luz voou para fora do espaço, atravessando o pescoço de Baf, separando sua cabeça de seu corpo. Depois que Baf morreu, o enorme tornado desapareceu. Green rapidamente correu em direção a Baf e olhou para seu cadáver. Tomando um momento para respirar, Green disse: ele era de fato um especialista do 9º nível. Se não fosse o jovem mestre que se movesse durante os momentos finais, ele teria sido capaz de escapar. Zalrai sorriu e disse: não é nada. De qualquer forma, ele não conseguiu escapar. Vovô Green, me observe. Depois que ele disse isso, pegou Baf com a mão direita e o transformou em um esqueleto de nível alto. Foi realmente uma coisa mágica essa magia negra. Zalrai lançou sua técnica de armadilha da alma e a cabeça que tinha voado, agora veio voando de volta para o corpo de Baf. O desaparecimento da carne seguiu rapidamente e um esqueleto apareceu na frente de Zalrai. Com a intenção de Zalrai, Green, junto com os outros, retornaram ao espaço. Ao entrar no espaço, o espaço imediatamente deu melhorias a Baf. Baf tornou-se um zumbi e agora parecia mais jovem em comparação com quando ele ainda estava vivo. Ele agora parecia um homem de meia idade. Zumbis não necessariamente se decompõem ou desaparecem quando morrem depois de um tempo. Pelo contrário, as pessoas que foram transformadas em zumbis teriam seus corpos fortalecidos. Eles sofreriam transformações que resultariam em algumas mudanças. Por exemplo, como um exemplo de mudança, Baf parecia mais jovem. Depois de ser transformado em um zumbi, uma língua seria reproduzida e sua consciência se tornaria sua novamente. Esses zumbis seriam capazes de falar como uma pessoa normal. Este foi o resultado que Zalrai queria. Ele queria que Baf lhe contasse seu conhecimento sobre o pântano do cadáver apodrecido. Se Baf fosse apenas um esqueleto, apenas Zalrai poderia se comunicar com ele. Zalrai então teria que reiterar tudo para Green e os outros, o que seria problemático. Depois que Baf foi transformado em um zumbi, o espaço de repente falou. Descoberta nova energia mágica. Promovendo energia. Fortalecendo o desempenho de ataque do espaço. A atenção de Zalrai estava focada nas notas do cajado fantasma. Ele imediatamente entendeu o que o espaço dizia. Neste momento, o cajado fantasma poderia usar feitiços de um novo elemento mágico, o do elemento vento. Zalrai não se importou com isso e levou Green e outros de volta para casa. Ele pediu a Baf: Baf, conte-nos tudo o que você sabe sobre o pântano do cadáver apodrecido.
Baf fez uma reverência para Zalhai e disse: sim, mestre. Desta vez, mergulhei fundo no pântano do cadáver apodrecido, percorrendo mais de 5.000 quilômetros. Tudo estava indo bem e eu só encontrei algumas plantas venenosas, bestas voadoras e insetos espirituais, assim como outras bestas mágicas. Eu não encontrei muitos riscos durante este tempo. No entanto, à medida que me aprofundava no pântano, depois de percorrer uma área de 10 quilômetros quadrados, encontrei uma cidade. Zalhai e Grim pareciam distraídos por um momento. Então Grim olhou para Baf e perguntou: você acabou de dizer uma cidade? Baf assentiu: sim, era uma cidade, também uma cidade muito grande. No entanto, não havia ninguém na cidade, nem mesmo bestas mágicas ou mortos-vivos. A cidade inteira estava cheia de flores, um estranho tipo de flor. Grim imediatamente perguntou: que tipo de flor? Baf disse: essa flor era muito estranha, como se fosse uma videira que cresceu ereta, sozinha. Tinha espinhos nas suas videiras e as videiras eram verde escuras. No topo havia uma flor completamente florida com 7 pétalas. Cada pétala tinha sua própria cor. Era como as cores diferentes do nevoeiro que cobre o pântano do cadáver apodrecido e elas eram muito brilhantes. Zalhai e os outros pareciam surpresos porque esta era a primeira vez que ouviram falar sobre isso. A cidade inteira estava cheia de flores. Que tipo de situação era essa? Zalhai perguntou então: quantas pessoas poderiam viver naquela cidade? Baf respondeu: é muito grande. Embora fosse um pouco menor que a cidade-casa, é do tamanho de uma cidade média, de tamanho médio. Então, cerca de 500.000 de pessoas poderiam viver nela. Além disso, esta cidade tinha sua própria muralha e as paredes eram de pedra. Entretanto, a estranha flor era bizarra. Como poderia dar origem a raízes de videiras? Estas raízes aderiram-se à pedra. Eu tentei atacar com minha lâmina de vento para mover as flores, mas falhei. A cidade inteira estava coberta por essa flor, que era muito estranha. Zalhai, Grim e os outros ficaram chocados. Uma cidade que poderia ser povoada por 500.000 de pessoas, no continente Ark, não seria pequena. Uma cidade tão grande estava coberta por uma flor estranha. Quão grande uma flor poderia ser? Além disso, a raiz das flores poderiam se prender à pedra, o que era incrível. A raiz de uma planta poderia ser tão afiada. Mais importante ainda, as lâminas de vento de um mago do 9º nível não poderiam nem cortar ou mover as videiras. No final, que tipo de flor era essa? Além disso, havia um ponto em que Grim estava mais preocupado. Baf havia dito que a cor das pétalas das flores era da mesma cor que o nevoeiro que cobria o pântano do cadáver apodrecido. Poderia haver uma ligação entre esta flor e o pântano do cadáver apodrecido. A flor foi a causa do nevoeiro, assim como a variação da cor do nevoeiro. Eles realmente queriam entrar no pântano do cadáver apodrecido. Checar essas circunstâncias era muito importante para eles. Zalhai se virou para Baf e perguntou: o que mais tem lá? Conte-nos tudo. Baf assentiu com a cabeça e disse: originalmente, tudo era normal. Havia muitos bestas mágicas e mortos-vivos no pântano do cadáver apodrecido, e eles tinham seus próprios territórios. A periferia externa tinha níveis baixos, enquanto as áreas próximas da cidade possuíam as melhores bestas mágicas e mortas-vivas. Durante as 4 semanas que eu estive explorando, vi várias do 8º nível e do 9º nível, mas eles não me atacaram. No entanto, depois que eu ataquei e tentei cortar a flor usando as lâminas de vento, eles de repente me atacaram. Assim, eu fugi, finalmente escapando da batalha. Zalhai assentiu com a cabeça e virou-se para Grim. Vovô Grim, o que você acha disso? Grim acenou com a cabeça, dizendo: parece que a flor é muito misteriosa. Se eu adivinhar corretamente, o nevoeiro colorido que cobre o pântano do cadáver apodrecido deveria estar relacionado com a flor. Caso contrário, aquelas bestas mágicas e mortos-vivos não protegeriam a flor. Pelo visto, Baf não era um problema. No entanto, uma vez que ele atacou a flor, surgiram problemas. Aparentemente, esta flor é a chave. Se este for o caso, então será problemático. Zalhai franziu a testa. Estamos separados por 5.000 quilômetros, daqui até lá. Essa também deve ser a área central do pântano do cadáver apodrecido.
Se quisermos resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, devemos começar com essa flor. Green assentiu e disse: Buffy não foi atacado quando ele explorou o pântano, provavelmente porque ele era muito forte. Aquelas bestas mágicas e mortos-vivos eram do 8º e 9º nível e sua inteligência não era menor do que a dos humanos, então eles não queriam mexer com Buffy. No entanto, Buffy atacou a flor que os deixou ansiosos. Isso mostra a importância da flor para eles. Buffy, há mais alguma coisa a ser relatada? Buffy assentiu e disse: há outra situação, mas estou apenas adivinhando e não tenho certeza se é preciso. Eu acho muito estranho que dentro da Cidade da Flor, quanto mais eu me dirijo para o meio da área do mercado da cidade, mais robustas as videiras se tornam. As flores que cobrem a cidade inteira vieram de apenas uma flor, e todas as outras flores se ramificam daquela principal. Depois que Buffy disse isso, Green ficou ainda mais atordoado. As flores que cobriam a cidade inteira eram na verdade uma. Este argumento foi verdadeiramente aterrorizante. Que tipo de flor poderia crescer tanto quanto isso? Mesmo a lendária cidade da Árvore dos Elfos não seria tão grande, certo? Green olhou para Buffy e perguntou: Buffy, você realmente está nos contando a verdade? Quando você observou a cidade, as flores que a cercavam realmente se ramificavam apenas daquela flor? Buffy assentiu e disse: esta é apenas minha hipótese, mas parecia que tinha sua própria consciência. Se eu apenas tocasse suavemente, não haveria nenhuma reação. No entanto, por eu atacar usando minha lâmina de vento, ela agiu loucamente e até algumas das flores vomitou uma fumaça colorida. Então a videira começou a me atacar. Aquela videira da flor é bastante rápida, embora sua força não pudesse ser comparada a um 9º nível. Além disso, parece que não poderia deixar a cidade da flor. Assim, quando saí da cidade, as flores recuaram lentamente, mas então as bestas mágicas começaram a me atacar. O rosto de Green ficou feio quando ele disse: parece que a raiz de tudo no pântano do cadáver apodrecido realmente é aquela flor. O que é estranho é porque aqueles que saíram do pântano do cadáver apodrecido antes não explicaram estas coisas. Green sabia que havia alguns especialistas que haviam conseguido escapar do pântano do cadáver apodrecido antes. Eles podiam até ter dito algo sobre tudo isso. Entretanto, nos últimos 1000 anos, ninguém se atreveu a entrar no pântano do cadáver apodrecido. Como tal, estas coisas foram esquecidas lentamente. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.